Eu considero sobrenatural. Ô glória, né? Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e esse é mais um podcast Vida de Cristão. Ele sim tem o intuito de ajudar você a viver uma vida de cristão com mais propósito, mais sabedoria, assim também como tem o intuito de me ajudar a viver dessa maneira. E hoje eu vim trazer para você um pouquinho da minha história. Por quê? Porque é sempre bom, né, nós sabermos quem são as pessoas que nós estamos ouvindo, com quem estamos conversando. E eu vou contar um pouquinho da história e ela é linda, maravilhosa, parece até algo tirado de filme, mas é algo que eu vivi e eu vou compartilhar com vocês, algo eu considero sobrenatural. Quando eu me converti, eu estava indo na igreja, né? No ano de 2000, 2001, 2002, por volta dessa época. Eu não vou lembrar corretamente o período que eu comecei, mas foi por volta dessa época, porque em 2002 eu fui batizado, né, nas águas. Mas quando eu comecei a frequentar a igreja, a estar presente ali nos cultos, nas reuniões dos jovens, eu estava começando a aprender, começando a ter gosto por aquilo que estava sendo ensinado e eu comecei a desconfiar um pouco, né, se eu ia permanecer ou não. Até que um dia, num momento ali dos jovens, nós precisamos abrir a Bíblia. E eu não tinha Bíblia, eu não tinha nenhuma Bíblia, né? A Bíblia que tinha em casa era da minha mãe, só que é a grandona, né? Aquelas Bíblias relíquias, né? Que a maioria das famílias tem em casa, uma Bíblia antiga, bonitona, né? Até grossona, assim, enfim. Eu ia pegar a Bíblia da minha mãe para ir para a igreja, né? E eu não tinha esse costume. Na realidade, a maior parte das pessoas que vão para o meio cristão não tem esse costume de ter uma Bíblia, depois que nós vamos adquirindo isso, né? E eu queria uma Bíblia. Eu falei, agora, eu preciso de uma Bíblia, preciso ler junto com o pessoal, com os jovens da igreja, até então não tratava como irmãos, né? E eu precisava de uma palavra junto comigo. Naquela época não existia a Bíblia no celular, os celulares não eram tão tecnológicos como são hoje, e aí eu fui comprar uma Bíblia. A igreja onde eu estava indo tinha uma mini biblioteca onde vendia Bíblia, e eu fui lá dar uma olhada nas Bíblias. Naquela época, em 2002, uma Bíblia custava R$22. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. R$22 naquela época era dinheiro que eu como jovem, não tinha fácil. Eu trabalhava como empacotador em uma rede de supermercados e nós não tínhamos salários naquela época, nós ganhávamos gorjeta. Então, com a gorjeta, eu ia juntando e comprava as coisas que eu queria. Mas isso é uma outra história, porque eu vou usar essa história ainda para poder mostrar para os jovens que é possível alcançar sonhos. Porque eu consegui pagar meu terreno só com gorjeta, o terreno da minha casa. Mas isso é uma outra história. Então, eu juntei um dinheiro, R$22, para poder comprar a Bíblia. Porém, minha família a gente sempre se ajudou muito na minha família. E aí tinha o dinheiro e às vezes aparecia aquelas coisas para poder fazer, uma luz para pagar, uma água ou alguma outra coisa. O terreno que eu mencionei eu tinha que pagar e às vezes a gorjeta que eu fazia no mês inteiro não dava certo. Eu pagava R$65 por mês de um terreno, acredite se quiser. Mas naquela época era isso, R$65 por mês. Por isso que eu estou dizendo que era muito dinheiro, R$22. E aí eu tinha que pagar o terreno e às vezes sobrava ali um pouquinho. No final de semana, às vezes a gente falava, né, eu vou comer um lanche, vou tomar um sorvete, fazer alguma coisa. E aí eu acabava gastando esse dinheiro e nunca conseguia comprar a Bíblia. Um dia eu fui no culto e nesse dia estava chovendo muito. E eu entrei na igreja, acabou o culto, vamos embora, né? Não tinha mais o que fazer, peguei o guarda-chuva e vim embora.
Da minha casa até a igreja onde eu não tinha carta nessa época ainda, não tinha veículo. Da minha casa até a igreja onde eu ia, dava em torno ali de uns 3,5 km, e eu ia a pé, sem problema nenhum. Isso não me matou, tô bem até hoje. E nesse dia eu estava vindo embora, e eu ali, né, desanimado, triste, porque não tinha Bíblia. Nesse dia, foi um dia muito impactante, porque eu estava ali bravo comigo mesmo, que eu não estava conseguindo comprar a Bíblia, e indo embora, e chovendo, e aquela enxurrada, e eu subindo a rua da minha casa, onde eu morava, do lado direito da calçada, assim, do lado direito da rua, havia uma igreja, e ela já estava fechada, né? E eu já tinha acabado a reunião, e eu subindo. Em frente dessa igreja, eu estava subindo, eu olhei na enxurrada, tava um aguaceiro para cima, assim, sabe quando tem algo ali parado na enxurrada e a água voa? Dessa maneira. Estava voando muita água. E eu olhei ali, e sabe quando você vai ali chutar o que é, né, para a água correr normal? E eu chutei. Quando eu chutei, era uma Bíblia. Ô glória, né? Era uma Bíblia. Verdade, é verdade o que eu tô te falando. Eu vou te provar aqui que é verdade o que eu tô te falando agora. E aí eu peguei, na hora que eu peguei assim, ela estava com a capa, né, virada para a água, então a água batia na capa dela e voava para cima. Com certeza é de alguém ali da igreja que caiu, né, de alguém, e deixou ali. Porém, eu peguei aquela Bíblia, eu guardei, eu abri ela, estava sequinha, estava seca. O zíper da capinha, aquelas capinhas de couro, né, de plástico, estava quebrado, então ela não estava fechada. A única coisa que aconteceu, que eu vou mostrar para vocês, é que algumas páginas molhou e acabou rasgando. 3 páginas, mas do resto ela estava totalmente seca. E aí, essa é a Bíblia, gente. Aqui, ó. Essa é a Bíblia. Eu voltei nos dias seguintes tentando achar ali o dono da Bíblia, né? Provavelmente é de uma criança, né? Aqui que está escrito aqui, ó. E eu não achei, porque a igreja não abriu mais. Aquela igreja não abriu mais. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, essa vai ser minha Bíblia. E eu passei a usar essa Bíblia muitas vezes. Ela tinha capinha ainda, as páginas dela aqui, ó, já saiu, já rasgou, mas eu passei a usar essa Bíblia. Em todos os cultos eu levava essa Bíblia e eu participava, lia junto com os irmãos, e ela passou a ser a minha Bíblia de estudo. E foi muito bom isso ter acontecido, porque eu vi como um milagre, eu vi como algo, resposta de Deus, algo extraordinário. E eu passei a ler mais ainda a Bíblia, porque eu vi que Deus havia preparado uma Bíblia para mim. É claro, depois eu consegui comprar a Bíblia de R$22, que está aqui, eu também tenho ela. Por que eu tenho essas Bíblias? São os seus amuletos, Júnior? Não são meus amuletos, eu não sou apegado a isso, mas eu tenho essa Bíblia aqui como testemunho real e verídico de que Deus preparou uma Bíblia, Deus preparou a palavra dele para mim em meio à chuva, chovendo, e essa Bíblia não estragou. Ela saiu a capa, claro, perdeu aqui os 3 primeiros capítulos de Gênesis, mas ela está aqui inteirinha, ó, tem todos os capítulos até o último aqui de Apocalipse, e eu usei muito tempo ela, muito tempo mesmo, porque Deus preparou, e eu creio que foi a resposta do Senhor para a minha vida, para eu não ter mais desculpa para não comprar a Bíblia. Depois disso, depois de um tempo, é claro, eu fui e comprei a Bíblia. De R$22, ela está aqui, ó. Hoje essa Bíblia vale muito mais um valor sentimental do que o valor financeiro dela. Eu mandei já fazer outra capa para ela, porque a capa dela já estragou, né? Desbotou, mas está aqui também. E é uma Bíblia muito escrita, está muito rabiscada, né? Porque eu estudava muito, então não sei se vai dar para ver aí, tem muitos rabiscos na Bíblia. Sempre gostei de ler muito, sempre gostei de marcar ali os versículos. Então eu tenho essas 2 Bíblias aqui, que é a história
cristã da minha vida. Foi como comecei, foi como eu dei continuidade. E para mim é uma bênção. Quando eu contei essa história para minha filha, a minha esposa, elas também ficaram muito emocionadas, muito impactadas, e isso é um testemunho. Estou contando para vocês hoje. Ainda não tive a oportunidade de contar essa história junto com os cristãos onde eu congrego, onde eu faço reunião, mas uma hora eu vou ter essa oportunidade e eu vou falar para eles: Deus faz milagres. Deus faz coisas maravilhosas que a gente às vezes nem acredita. Até hoje não achei o dono dessa Bíblia. E se eu achar, com certeza eu vou entregar. Mas ela me abençoou muito. Ela foi um milagre para mim, é um milagre hoje para minha família, é um milagre para minha filha, para minha esposa, é um milagre na minha empresa, é um milagre para as pessoas que estão ao meu redor. Alguém deixou essa Bíblia cair, acredito que foi providência de Deus, e estava ali para eu achar. E graças a essa palavra eu li, meditei, aprendi, foi assim um incentivo maior para eu buscar mais ainda a presença de Deus, porque eu estava querendo uma Bíblia e ela apareceu no momento em que eu mais desejava a palavra do Senhor. Por que eu contei esse testemunho para vocês? Porque às vezes é assim que acontece na sua vida. Às vezes você está desejando tanta coisa, mas aquilo que você precisa desejar e buscar, você não está desejando. Por isso que ainda você não recebeu. Eu queria a palavra de Deus para mim, era a Bíblia, Deus preparou e me deu a palavra dele de presente, me abençoou. O que você tem buscado? Qual é a sua base de fé? A minha base de fé é que Deus faz milagres. Eu sou muito racional e pouco emocional. Eu vivo como Paulo nos ensina, o culto racional a Deus. Então eu creio em Deus independente do que aconteça emocionalmente comigo. Se a palavra me toca ou não, eu ainda creio em Deus, porque o dono da palavra é Deus e a palavra é transformadora, a palavra é verídica. Então vai ter dias que eu estarei no culto vazio e vai ter dias que eu estarei no culto cheio. Mas a minha mente, o meu racional sabe, crê e tem a firme convicção de que Deus está lá, mesmo eu não sentindo. Por isso que eu digo que eu sou bem racional. Eu não levo muitas coisas para emoção. Às vezes sim, nós nos emocionamos com alguma palavra, com algum filme, com alguma coisa que toca no nosso sentimento. Mas Deus, com Deus, eu não sou emocional com Deus. Eu sou razão, eu sei que Ele é. Independente do que aconteça, Ele sempre será. Então, a palavra está aqui e a palavra faz efeito. Independente se ela é uma Bíblia que foi encontrada na chuva ou uma Bíblia que custa 300, 500 reais. Tem uma capa bonita, linda e maravilhosa. É a mesma palavra. Por isso que eu estou dizendo para você que se você tem uma Bíblia linda, maravilhosa, e você ainda nem abriu as primeiras páginas para poder ler, mas só tem ela como um diploma, como algo ali, um diamante raro, valioso, então ela não vai fazer efeito. Mas se você abrir a palavra e começar a ler, começar a entender, ela vai mudar a sua vida, ela vai modificar o seu viver, vai transformar você e sua família. Espero que essa história tenha abençoado você, tenha te tocado, te movido, né, para que você possa entender e viver cada vez mais a presença do Senhor. E creia em milagres, creia que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que você imagina, desde que seja aquilo que está no coração dele. A Bíblia está comigo ainda. Quem quiser conhecer a Bíblia aqui, né? Eu posso mandar fotos, envio fotos dela. Tem alguns textos aqui rabiscados também, né? E eu andei rabiscando. Eu andei rabiscando e me abençoou muito. Me abençoou muito. Ela ficou inteira, como a palavra do Senhor tem que permanecer inteira no coração de quem a ouve. Ela não pode ser desfeita. E para você que ainda não tomou a sua decisão se vai ou não ser cristão, entenda que se você fizer um voto com o Senhor, e é claro, desafiá-lo a dar uma resposta, que seja dentro da Bíblia, seja dentro da palavra. Leia a palavra, entenda o que é a palavra de Deus e aí sim você faz um teste, uma provação, prove o Senhor, né? O Senhor fala isso, prove Ele.
Mas toma cuidado com o teste que você vai fazer. Não peça uma aprovação da qual você não vai poder suportar. Então, peça a aprovação do Senhor, faça a prova de Deus, prove Ele, mas prove Ele dentro da palavra dEle, e não dentro da sua palavra. Não peça o que você quer. Se o Senhor me der, não. Não é assim que funciona. Leia a palavra, entenda as promessas que existem, entenda as afirmações que existem na palavra, e dentro da palavra você, então, pede um sinal ao Senhor de que se realmente Ele existe na sua vida, Ele faça isso, Ele cumpra isso, e você vai receber esse sinal. Eu tenho absoluta certeza, eu tenho fé para isso. Eu acredito, eu creio nisso. O Senhor vai te responder. Hoje eu faço isso? Não. Hoje eu não tento mais o Senhor porque eu já sei que Ele existe. Hoje eu sou racional. Lembra? Hoje eu sei que Ele existe, que Ele está em todo o tempo, em todos os lugares, e Ele pode sim infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino. Eu acredito que é por isso que muitas pessoas são abençoadas, porque já entenderam quem é o Senhor e não precisam ficar todos os dias pedindo provações, pedindo sinais para o Senhor. Se realmente Ele é, se realmente Ele existe, se realmente Ele está na vida dessas pessoas. Tá bom? Não faça coisas erradas. Prove o Senhor, peça sinal dentro da Bíblia. Volto a dizer, dentro da palavra, para que você seja abençoado. Espero que tenha abençoado você essa história, um pedacinho da minha história, assim como me abençoou. Deus abençoe vocês, cristãos. Até o próximo podcast. Tchau!